Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao programa Vereador 360. Aqui eu vou ensinar estratégias para que você seja um vereador referência na gestão pública e construa sua reeleição. Eu sou Gustavo Cismeiro e o tema de hoje é Tomei posse. E agora? Sabem já que esse é um projeto que foi desenvolvido ao longo de 20 anos da minha carreira. E a única coisa que eu quero com esse projeto é que você deixe um legado para o seu município. É que você faça a diferença no seu município. É que você seja realmente a diferença. E para isso, a gente vai desenvolver um projeto, a gente está desenvolvendo um projeto em torno de um ciclo. E esse ciclo é um ciclo de desenvolvimento contínuo, onde nós vamos passar o aprendizado para vocês, vocês vão ter todo o conteúdo na nossa plataforma, vocês vão estudar esse conteúdo, colocar em prática esse conteúdo e ver realmente os resultados acontecendo. E eles vão acontecer. E aí, como que foi a tua sessão de posse? Foi bacana? Como que foi o ato? Foi um ato de alegria? Então aí o discurso de posse, né? O seu juramento. Tenho certeza que nesse momento quanta coisa passou. Quanta coisa passou desde a sua caminhada, quando você fez lá, participou da convenção, deixou seu nome para ser apreciado na convenção do seu partido, colocou o nome em apreciação na eleição como um todo, angariou seus votos e aí chegou nesse momento que foi eleito e participou dessa solenidade com grande alegria na realização de um sonho. E agora a gente está nesse período de transição, que é um período chamado recesso legislativo. E esse recesso legislativo é o tema que nós vamos tratar hoje. Como que você está lidando com isso? Como que você está lidando com essa situação do seu recesso? O que você está fazendo? O que você vai fazer nesse período de recesso? Né? Então a gente tem que pensar e fazer um planejamento para que seja um período de recesso frutífero, para que você entre na primeira sessão da sua legislatura, a primeira sessão ordinária da sua legislatura, com confiança, com convicção e trabalhe aí com eficiência no seu dia a dia. O que a gente pode fazer? O que você vai fazer? Você vai descansar? Você pretende descansar nesse momento? O que você pretende fazer nessa oportunidade? Você vai pegar um período aí para descanso? Eu sei que você deve estar cansado na questão do fim do ano aí, do que diz respeito, pode ter sido desgastante a questão da eleição. Descansar é muito importante, mas o ano já começou e aí você já tem, no mínimo, aí quase uma semana de vereança. Quase uma semana que já começou a sua legislatura. Né? E eu sugiro a você o seguinte, planejar esse momento que você está vivendo. E não deixe de estudar, né? Por isso que eu vou dar algumas dicas para você do que você vai estar fazendo nesse período, né? Você tem equipe para compor? Se sua câmara é pequena, você não vai ter necessidade de compor uma equipe de trabalho, porque a equipe de trabalho ela vai estar vinculada à equipe de trabalho da Câmara Municipal, né? Os assessores, o jurídico da Câmara, o contador da Câmara, a diretoria da Câmara. Então todo o trabalho vai estar vinculado à equipe da Câmara. Mas é muito bom lá você dar um pulinho na Câmara Municipal, conhecer os funcionários da Câmara, né? Ver lá onde vai ser seu gabinete, se você tiver, ver lá como que você vai trabalhar, né? As comissões, se já foram eleitas juntamente na sessão preparatória lá, que foi a primeira sessão de posse de vocês, se a comissão já foi eleita, quais são os dias que ela trabalha, como que vai funcionar isso, né? Você como membro da comissão, como que vai funcionar tudo isso aí. Então você tem que chegar na Câmara, ver lá onde vai ser seu gabinete ou não, ver onde que é o plenário, como é se situar realmente, se ambientalizar com o local, né? Porque vai ser o local de trabalho durante 4 anos. Até 31 de dezembro de 2024, esse vai ser seu local de trabalho. Até 31 de dezembro de 2024, você vai provar para a população o porquê que você mereceu ter esse voto de confiança deles, o porquê que você merece ser um vereador referência no município. E como isso vai acontecer, o projeto Vereador 360 vai levar você a todo esse conhecimento. E também é importante não só conhecer a estrutura do município, da Câmara Municipal, como também conhecer a estrutura da Prefeitura. Quantas secretarias compõem, quem são os secretários, todos os diretores de departamento, a estrutura física da Prefeitura. Conhecer o prédio da Prefeitura, os prédios das secretarias, o pátio de obras, né? Todos os locais que você pode ter acesso durante a sua vereança. Não que isso não tenha acesso, qualquer cidadão comum tem acesso, mas que você vai ter acesso como vereador. Então
Então é interessante você conhecer tudo isso, né? Então por isso que eu falo, não deixe de estudar. Agora é o momento que você está preparando. Lembra que eu já falei em um dos vídeos que a gente vai estar falando sobre a nossa maratona. Nós somos um maratonista, nós estamos nos preparando. Nós estamos preparando fisicamente, por isso que eu falei que é um ciclo de desenvolvimento continuado. Por que esse é um ciclo de desenvolvimento continuado? Primeiro lá, lembra da maratona lá. Não adianta nada eu querer sair correndo que eu não vou aguentar correr 3 quarteirões. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um condicionamento físico antes de correr os meus primeiros 500 metros, o meu primeiro quilômetro, meus primeiros 5 quilômetros, os meus primeiros 10 quilômetros, minha meia maratona e minha maratona total. Para quê? Para que depois que eu já estiver correndo minha maratona total, eu possa vir diminuindo o meu tempo, que esse é o objetivo, não é? Da mesma forma como você, vereador. O primeiro passo você já deu, está eleito, você é vereador, está na legislatura, está dentro da Câmara Municipal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é conhecer toda essa estrutura. Não estou falando que você não conhece, mas é conhecer profundamente toda essa estrutura. E como você faz para conhecer essa estrutura? Tem que estudar. E lembra da história do piloto do avião que eu falei no vídeo passado? Então como que funciona isso? Eu lá posso estudar tudo, mas eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática. Porque se for estudar o manual inteiro do avião, eu sei como aquele avião vai levantar voo na técnica, no livro, mas eu não sei na prática como esse avião vai funcionar. Eu não sei como que vai ser como eu vou levantar voo, como eu vou pousar. Eu não sei quantas turbulências eu vou passar pelo meio do caminho. É isso que vai acontecer. Então a gente vai preparar você, eu vou preparar você com o meu método, Vereador 360, para que você seja referência no seu município. E aqui vão algumas dicas do que você estudar. Eu sugiro que, primeiro de tudo, quantas vezes, já fazer uma pergunta, você vai dar risada, né? Quantas vezes você leu a Constituição Federal? Quantas? Poucas. Ok. Se não leu nenhuma, isso não é vergonha nenhuma. A maioria da população brasileira nunca leu a Constituição Federal. A maioria da população brasileira não sabe que a Constituição Federal tem 250 artigos. Ninguém sabe disso. Que ela é dividida em títulos, que ela é dividida em capítulos, que ela é dividida em seções. Ninguém tem esse tipo de conhecimento. Ninguém sabe lá que no título 8 lá vai falar da ordem social. Ninguém. Ela vai falar onde que vai estar a questão do orçamento. Ninguém vai saber que está lá no título 6. Ninguém vai saber que no título 3 estão as questões que falam dos nossos municípios. Então, é uma coisa que não é um livro sagrado, não é algum livro que você, da sua religião, você tem contato diariamente, não é um caderno, não é a Constituição, é a lei máxima brasileira, que todo mundo deveria, no mínimo, ler uma vez, mas ninguém leu, ninguém sabe disso. Muito pouca gente sabe disso. Mas vamos lá. Então, por que eu sugiro que você leia a Constituição? Porque nesses 250 artigos, fora os 111 das disposições constitucionais transitórias, que a gente nem vai entrar em consideração, a gente vai tratar lá no primeiro artigo, no primeiro título, dos princípios fundamentais. Então é tudo aquilo lá que vai falar que a União é indissolúvel, é uma união que o Estado brasileiro é uma união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? E que constitui-se num Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade, pessoa humana, os valores sociais do trabalho, daí o pluralismo político. Vai estar lá. Então você vai ler isso lá no título 1. Então por que é importante isso? Porque lá também fala da questão dos poderes da União, que os poderes são independentes. Que tipo de poderes? Você já vai lembrar. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Não estou falando aqui de poderes em sentido estrito, tá? Não estou falando aqui do poder hierárquico, poder de polícia, poder regulamentar. Não estou falando nada disso. Estou falando dos poderes da União, que são o legislativo, executivo e judiciário, que tem que ser o quê? Independentes e harmônicos entre si, né? É isso que a gente vai ver lá no título 1. Lá já no título 2, o que a gente vai falar? Vai ter lá. Vai ter as tão famosas garantias e direitos individuais, tudo isso naqueles 73 incisos lá, aquela parte comprida da Constituição, que fala quais são as nossas garantias, quais são os nossos direitos, fala lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se assim, a mesma coisa que se garante para o brasileiro e para o estrangeiro, a violabilidade do direito da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, da propriedade, né? Fala também dos direitos dos partidos políticos e dos direitos políticos. A gente tem que lembrar tudo isso, e é bom que você leia, é bom que você entenda sobre isso, né?
Não precisa decorar. A Constituição vai estar ali, é o teu livro de cabeceira, você vai estar ali. E por que é importante estudar a Constituição? Porque às vezes, na análise de um projeto de lei, você pode fazer o teu posicionamento, você pode fazer o teu parecer embasado, e deve fazer o teu parecer sempre embasado na Constituição. Daí lembra que a gente falou que a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, elas seguem mais ou menos uma mesma estrutura, claro que cada uma com a sua competência. Mas as três seguem mais ou menos uma estrutura. E você vai ver lá que os capítulos, os títulos que constam lá da Constituição Federal vão constar nas duas também, com as especificidades do município. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Também a gente vai ver lá na Constituição, ainda falando da Constituição, porque é importante a gente trabalhar com ela e a gente vê ela no título 3, que eu acho, na minha opinião, que é o título mais importante. Por que é o título mais importante? Porque ele fala de quem? Ele fala do município. Ele fala dos municípios. Ele fala como que é a eleição, qual que é o número de vereadores, qual o valor máximo dos subsídios que vão ser fixados para a Câmara Municipal, quanto que vai ser o percentual e quanto pode ser o percentual da receita de repasse, o teto de gastos, quais são os crimes de responsabilidade, as competências, quais são as competências do município. Fala também da questão da função de fiscalização, fala lá nesse título terceiro aí da Constituição, fala que o controle externo de fiscalização é exercido pelo Tribunal de Contas. Lembrando que a Constituição fala que ninguém pode, depois de 88, criar Tribunal de Contas, tá? A gente vê alguns municípios que têm tribunais de contas. Alguns municípios maiores, eles têm o próprio Tribunal de Contas Municipal. Ah, mas Gustavo, aonde que tem? No meu estado só tem Tribunal de Contas estadual. Ah, mas isso, os tribunais de contas municipais, eles foram instituídos antes da Constituição de 88, mas que ela deixou como válido, ela ratificou a existência desses tribunais, mas depois não deixou mais criar nenhum, beleza? Daí a gente vai lá para a organização dos poderes. Lá no título 6 da Constituição, que é um dos... não que o título 4 e o 5 não o título 4 e 5 não sejam importantes, tá? Mas lá no título 6 é um título bem legal e bem importante, porque ele vai trabalhar da tributação. Ele vai lá, tá o capítulo lá, se não me engano, é tributação e orçamento que ele vai falar. Ele vai falar sobre o sistema tributário nacional e aí que ele vai falar dos impostos municipais. Então se a gente for pensar, quantos impostos municipais a gente tem? Nós temos 3 impostos municipais. Mas é só 3, Gustavo? Imposto sim, que é o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Direitos onerosos, né? Intervivos, né? Que é quando a gente compra uma casa, né? Então é esse imposto que vai incidir. E tem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que esse é o imposto dos prestadores de serviço, né? Então quando você é prestador de serviço, você tem lá o seu alvará e você recolhe o ISSQN. Mas, então nós falamos que temos três impostos. Mas daí, sem falar em taxa, contribuição de melhoria, sem falar em nada disso, tá, pessoal? Nós só vamos falar em impostos agora, tá? Por isso que eu falo que é importante a gente estar por dentro da Constituição. Mas existe uma seçãozinha lá dentro da Constituição que ela vai falar do quê? Da repartição das receitas tributárias. E nisso, alguns impostos federais e estaduais o município tem direito. Exemplo. Todo imposto de renda retido dos funcionários públicos municipais, seja da administração direta, sejam da administração direta, das fundações, das autarquias, todos os impostos de renda, eles vão para o caixa do governo municipal. Então ele é retido na fonte e esse dinheiro o município não repassa para a União. Então é mais uma fonte de recurso, perfeito? 50% do ITR, do imposto sobre os terrenos rurais, 50% vem para o município. Isso se o município não firmou um convênio com o governo federal, onde o município tem a obrigação de fiscalizar e cobrar o ITR, e se ele tem essa fiscalização de fiscalizar e cobrar, esse retorna totalmente para o município. Tem o caso dos 50% de IPVA, né, de que todo o imposto sobre veículos automotivos, 50% fica com o Estado e 50% vem para o município, e também a questão de 25% sobre a arrecadação do ICMS. Lembrando também que é uma grande fonte de recurso municipal, o FPM, né?
E o FPM ele é vinculado a determinadas receitas e os municípios fazem parte, tem uma partição no FPM, né? Que é um fundo de repasse para os municípios aí, beleza? Ok? Então a gente já viu dentro desses títulos a importância de eu estudar a Constituição. Mas Gustavo, eu acabo aí? Não, não acaba aí, porque na Constituição também está lá definido quais são os instrumentos de planejamento do meu município, que é PPA, o LOA, a LDO e a LOA. Mas Gustavo, PPA é Plano Plurianual, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e entre meio eles, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos pensar assim, imagine que você está construindo sua casa. E sua casa, para ficar pronta, ela vai demorar aí um período de tempo, perfeito? Então eu tenho que planejar como vai ser minha construção. Tem que planejar, primeiro eu vou fazer a fundação, depois eu vou gastar, primeiro eu vou contratar o engenheiro, vou contratar a empresa, os pedreiros, vai começar pela fundação, vão levantar as paredes e assim vai. Até chegar no momento que vão entregar a tua chave. O que a gente tem que pensar? Plano plurianual é esse planejamento total. É como eu vou planejar tudo. Desde a minha concepção, desde do meu projeto, até a entrega da minha chave. Então isso é um planejamento. No caso do município, por quanto tempo é esse planejamento? O plano plurianual são 4 anos. Perfeito? Esse ano aqui vai estar trabalhando com o plano plurianual aprovado na legislatura passada. Porque esse primeiro ano, ele trabalha com o plano plurianual que foi aprovado lá, deixa eu fazer as contas aqui, a gente está em 2021, 2019, 18, lá em 2018, lá em 2018 para 2018, né? No finalzinho de 17 ele foi aprovado, beleza? Então, vocês agora, nessa legislatura, vocês vão aprovar o plano plurianual, que vai ter validade por 4 anos. Então ele vai começar a partir do ano que vem e mais 3, né? Então vai passar a sua legislatura o último ano do plano plurianual. Beleza? Só para vocês entenderem, daí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente daqui para frente, mais para frente aí. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela fala o seguinte, o que ela traduz isso? Tá lá, teu plano plurianual, que é teu planejamento para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai falar assim, nesse ano aqui você vai fazer isso, e vai estabelecer o que você vai fazer naquele ano, ou seja, no próximo ano. Então a gente tem um planejamento geral de 4 anos, daí a gente tem um planejamento anual, que seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem numa analogia bem simplista aí, tá, pessoal? E depois a gente vai ter para efetivação do orçamento, ou seja, para o prefeito poder gastar ou para a Câmara poder gastar, vai ter a Lei Orçamentária Anual, onde vão decidir o quê? As rubricas orçamentárias, aonde eu vou decidir qual seria o valor máximo de gasto, né? Então, o que eu vou fixar? Eu fixo a despesa, eu vou fixar quanto vai ser de despesa, porque eu não posso fixar a receita, porque a receita ela é oscilante. Imagine um ano atípico, como foi o ano passado, num ano de pandemia, houve uma diminuição da receita, mas a minha despesa estava fixada, eu não fixei a receita, beleza? Mas mais para frente a gente vai dar uma conversadinha sobre isso. No que diz respeito aos outros títulos, a gente tem o título 7º que fala da ordem econômica e o título 8º que fala da ordem social. Lá. O que tem no título 7º? Tem a questão lá que a nossa economia é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, perfeito? Fala também dos monopólios, quais são os monopólios do Estado brasileiro, político urbano, entre outras coisas. E da ordem social, fala de saúde, previdência social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, meio ambiente e assim vai. Tranquilo? Falei que então viu como é importante você conhecer a lei orgânica, a Constituição? O que você acha? É importante ou não? É bacana, né? A gente tem que conhecer a Constituição. Para você, vereador, faz sentido conhecer? Faz, né? Faz todo sentido, porque a gente tem vários títulos falando do município. Quando a gente vai falar sobre outra coisa importante que a gente deve estudar, quem que é? A Lei Orgânica Municipal. Por que a gente tem que estudar a Lei Orgânica Municipal? Porque a Lei Orgânica Municipal ela vai falar da organização do nosso município. Vai falar, assim, quais são as competências, né? Quais são, daí fala lá em competência privativa, competências comuns, complementares. Vamos falar de todas as proibições, isso tinha a ver porque andaram muitas leis orgânicas caindo esse
esse capítulo, mas ainda tem algumas que tem sobre as questões de proibições. Vai falar sobre a organização dos poderes. Supor lá do Poder Legislativo, vai falar lá o que é a Câmara Municipal, como que funciona, quais são as atribuições, vai fixar a quantidade do número de vereadores, vai fixar os processos legislativos, ou seja, como é feito a questão de prazo de projeto de lei, de emendas à lei orgânica, de tudo isso. Né? Vai falar também sobre a questão como é realizada a fiscalização contábil, orçamentária e financeira também. Isso a gente tem que saber. Vai falar quais são, depois falou do legislativo, vai falar do executivo, você não vai falar do judiciário, tá? Porque o município, lembrando, o município não tem poder judiciário, entendeu? Quem tem poder judiciário é Estado e União. Município não tem poder judiciário. Vamos fazer esse parênteses aí para você estar bem atento nesse sentido. Então vamos lá, no executivo, vai falar do quê? Vai falar do prefeito, vai falar do vice-prefeito, quais são suas funções, vai falar lá que o vice-prefeito substitui o prefeito quando ele está em licença para tratamento de saúde ou licença autorizada pela Câmara Municipal. Vai falar o que mais, pessoal? Vai falar da perda, da extinção do mandato, vai falar das secretarias, se tiver guarda municipal, vai falar de guarda municipal, vai falar de conselho, vai falar de perda, extinção do cargo dos mandatos, né? A gente vai falar, quando fala do Poder Executivo, fala de tudo isso, tudo referente ao prefeito. Quais são os atos de improbidade que ele pratica, lá também na lei orgânica, provavelmente na tua lei orgânica vai estar lá falando sobre os processos, como é feito o processo de comissão parlamentar de inquérito ou crimes de responsabilidade, vai estar tudo falando isso. Vai falar também sobre a administração pública municipal, né? Sobre os atos, sobre as publicidades, sobre os bens do município, né? Sobre as secretarias, sobre as obras, como que vai ser a administração tributária. Veja a importância de você estudar a tua lei orgânica. A lei orgânica, você não pode passar, leia e estude inteirinha. Porque se você passar lá um item lá, como que é realizada, vamos pensar assim, tem a administração tributária e financeira, você vai falar lá, quais são os meus tributos municipais? Como que é essa receita? Como é feito meu orçamento? E ali, o mais importante é você ver os prazos. Quanto tempo, quais são os prazos, porque na lei orgânica vai estar um monte de prazo, vai ter um monte de tipo de prazo, encaminhamento de projeto para a Câmara, então é importante também você saber quais são os prazos, beleza? Daí, ali vai estar tratando quais são as políticas que são a base na lei orgânica, né? Que políticas, Gustavo? Política urbana, a política rural, econômica, como vai ser o meu desenvolvimento econômico. Vão ter capítulos específicos sobre saúde, educação, turismo, ordem social. Viu que eles seguem mais ou menos a mesma regra da Constituição? É bem parecido, por isso que eu falei que são bem tranquilos, tá? Que mais que a gente pode falar da lei orgânica municipal? Vamos pensar assim, sobre a educação. Como que é criado, quais são os princípios que regem, como são formados os conselhos municipais, como é formado o Conselho Municipal de Educação, o Fundo Municipal de Educação, para que ele serve, como que são as ações, quais são os serviços, se tem um plano, se tem estabelecido na tua lei orgânica que é a obrigação de ter um plano anual, bianual, sobre determinar a área específica, vai estar lá capítulo sobre ciência, tecnologia, saúde, agricultura, meio ambiente, esporte, lazer, criança, adolescente, idoso, deficiente, vai ter de tudo, tá? Então por isso que é interessante você estar sabendo, lendo a lei orgânica municipal. E também, o importante é o quê? Que a gente saiba ler quem? E a gente tenha lido quem? O regimento interno. Então assim, 3 livrinhos básicos, tá? 3 livrinhos de cabeceira nesse momento aí que você tá em recesso legislativo, né? 3 livrinhos de cabeceira. Dá uma lida lá na Constituição, para você ter um apanhado, para você falar assim, já leu a Constituição? Não ser pego de surpresa de nunca ter lido uma Constituição. Daí, importante, lei orgânica municipal, teu livrinho de cabeceira, tá? Essa lei orgânica municipal, você tem que ler, reler, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ler cada mês, ou por mês aí, ler umas 2 vezes, tá com ela ali, até você não precisa mais ver, porque eu já decorei ela, né?
Mas agora tem um instrumento que eu falasse assim, se você tivesse que ler todo dia, e ler uma parte todo dia, é o regimento interno da Câmara. Esse você tem que ler. Por que você tem que ler? Você tem que ter contato direto. Porque ali, ó, você vai saber de tudo. Você sabe por que a sede é ali? Porque ela foi determinada. Aonde que é a sede? Fala lá no regimento, ó, a sede do Poder Executivo Municipal vai ser naquele local, ou no paço, ou no palácio não sei o quê, ou na rua tal, é ali que está determinado, né? Vai falar lá se pode ter quadro, se não pode ter quadro, se, o que vai fazer, vai falar quais são as funções, esse quadro não ter quadro, eu falo assim, que há câmaras municipais que de um tempo para cá, levando em consideração a questão de religiosidade, retiraram lá os crucifixos dos plenários, então não tem mais. Tem algumas lá que faziam leitura de texto bíblico, há algumas que extinguiram isso, tá? Então a gente tem que pensar que como o nosso Estado é laico, então há algumas determinações nesse sentido, mas onde tem que estar? Tá lá, tá no regimento interno, provavelmente vai estar falando no teu regimento interno. O que vai ter mais no regimento interno? Vai estar lá as funções da Câmara. Né? Vai ter lá que tem a função legislativa, que consiste no quê? A elaboração de leis, né? E outras matérias de competência do município, né? Então a gente vai falar lá a função legislativa, lembra lá o legislar? O que? O fazer leis. Vai falar o que mais? Da questão de fiscalização, a importância do vereador fiscalizar, né? Que ela será realizada mediante o que? O controle, né? Uma fiscalização, um controle, né? Nos atos públicos municipais. Isso que a gente tem que pensar, né? Você vai trabalhar fiscalizando e atuando especificamente a execução orçamentária, né? E depois também vai trabalhar em outro momento na fiscalização, quando no julgamento da prestação de contas, né? Que é apresentada pelo prefeito e na Câmara de Vereadores, e da Câmara também, pela prestação de contas dos dois, mas com auxílio do Tribunal de Contas, né? Então, principalmente na questão da execução orçamentária, é importante você fiscalizar, né? Beleza? Então já vimos lá, a função de legislar, a função de fiscalizar, e tem outras. A gente tem que saber que existe um controle externo, né? Que esse controle externo, deixa eu deixar mais claro assim, o vereador ele tem que observar e ser vigilante nos negócios do Poder Executivo em geral. Como assim? Nos aspectos, levando em consideração todos os aspectos do LIMP, lembra o LIMP? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente tem que ser vigilante nesse sentido. E a gente tem que agir como se fosse um controle externo. Se você vê que um ato está sendo realizado fora desses princípios, vai falar, Gustavo, só tem o LIMP? Não, tem o princípio da economicidade também, que a gente utiliza muito, e da eficiência, da ética política administrativa, né? A gente usa muito esses princípios aí, né? Para que você tome ou informe que são necessárias que sejam tomadas medidas saneadoras, nesse sentido mesmo, de sanear o que está sendo necessário ali, o que pode estar sendo de errado. Por isso que eu falo que ela também tem essa questão de um controle externo, né? Daí tem uma questão de assessoramento que pode surgir como essa questão de assessoramento. Como a Câmara é um órgão que representa o povo, então ela pode tem suas várias comissões. E a população pode chegar nessas comissões informando alguma problemática que existe no município e aí trazer a necessidade que sejam realizadas algumas obras, realizadas algumas intervenções. E as comissões e o próprio legislativo informar a prefeitura nesse sentido. Também tem uma função assim que é bem importante, que é a questão julgadora, né? Que ela vai ser realizada como? Quando houver apreciação de infrações político-administrativas e ético-parlamentares realizadas por quem? Por prefeitos, por vereadores, e daí vai documentar todos esses procedimentos, virando um processo dentro na forma que rege a lei. Então ela tem uma função também julgadora. E por fim, ela tem uma gestão, uma função administrativa, quando? Quando tem os atos relativos à gestão interna da Câmara Municipal. Mas, Gustavo, o que é gestão interna da Câmara Municipal? Claro, a Câmara Municipal tem um orçamento, ela tem que pagar os funcionários, ela tem que fazer o RH dos seus funcionários, ela tem que ter a sua função administrativa,
Ela tem conta de água, tem conta de luz para pagar? Eu tenho que saber como vai fazer isso. Vai ter licitações para compra de bens dentro da Câmara. Eu tenho os assessores, como é a forma de eu fazer a contratação, a exoneração desses meus assessores, sejam os cargos em comissão, os famosos cargos em comissão. Tem meus funcionários, servidores públicos municipais, que são de grande importância, cada dia mais qualificados, para que visando... E esses funcionários, sim, eu falo que são a base da Câmara Municipal, né? Os funcionários efetivos são a base da Câmara Municipal. Eles conhecem a Câmara de um tudo. Então é nesse que você aí tem que se apoiar bastante. Então viu como é importante a gente estar estudando isso? Isso que a gente só falou, ó, de estudar a Constituição Federal, de estudar quem mais? De estudar a Lei Orgânica Municipal e da gente estar estudando o Regimento Interno. No seu regimento interno, também vai falar lá em quantas sessões legislativas vocês vão se reunir. Quantas sessões eram, pessoal? Vocês lembram disso? Quantas sessões legislativas eu tenho? Sessões legislativas, vamos lá. Tenho 4, né? Que começa agora. Uma agora em 2021, 2022, 2023 e 2024. Sessão legislativa. Lembra lá da diferença da legislatura? Legislatura é do meu primeiro ano até meu último ano, 31/12/2024. Sessão legislativa, eu vou ter 4. Perfeito? E lembra da divisão da sessão legislativa? Eu bato muito nisso, porque às vezes a gente peca e não se recorda como é isso, mais ou menos. Não se recorda o que é a sessão legislativa. Mas vamos lá. Então eu tenho quantos períodos de sessão legislativa no meu ano aí? No meu ano fiscal, que seria de 1º de janeiro a 31/12. Tenho 2 períodos, né? Primeiro período que vai começar agora no final de janeiro, início de fevereiro, para algumas câmaras, algumas vão começar no meio de janeiro e vai até o meio do ano. Esse é o meu primeiro período da primeira sessão legislativa, depois vai ter um recessinho lá no mês de junho ou julho, dependendo da tua lei orgânica, e vai se iniciar o segundo período da sessão legislativa. Lembrando, esse período, tecnicamente falando, é período ordinário, tá? Então a gente tem 2 períodos ordinários, de sessão legislativa ordinários. E, consequentemente, nós vamos ter 3 períodos de sessão legislativa extraordinários, né? Que aí que são os famosos recessos, que vai ser o recessinho agora no início do ano, até começar, aquele do meio do ano, e vai ter aquele do finalzinho do ano lá, em que você já encerrou os trabalhos da Câmara lá, e aquele período entre o final do ano e o início do outro ano é um período de sessão legislativa extraordinária, onde são convocadas as sessões extraordinárias, porque não é ordinariamente, né? A Câmara não vai estar, os trabalhos da Câmara, entre aspas, não vai estar trabalhando. Então a gente tem aí alguns tipos, no regimento interno lá vai estar as sessões, né? Você participou da tua sessão de posse, né? Que teve lá uma sessão preparatória, né? Teve sessão preparatória, teve a sessão de instalação da Câmara, daí a gente vai ter as sessões ordinárias, extraordinárias, que tem umas especificidades, os projetos são encaminhados por quem, qual é o prazo. No regimento interno vai estar falando também dos seus direitos e dos seus deveres enquanto vereador. Como que você pode perder o mandato? Né? A renúncia é uma coisa, mas como você pode perder o mandato? Fez caca, fez M aí, pode perder o mandato, tá? Vai para a comissão ética da Câmara aí, pode perder o mandato. Então o mandato aí é uma coisa que lhe deram e pode te tirar também. Tá? Então por isso que a gente tem que agir de forma regrada. Vai falar também das suas faltas, quais são as faltas, como as faltas e licenças. Aí você saiu disso de licença. Como que eu faço para convocar alguém? Tem o suplente, tem a convocação. Onde vai estar isso? No regimento interno, tá? Se tua Câmara for uma Câmara maior, uma Câmara Municipal maior, vai ter a questão das definições, que são as lideranças, ou que são as representações, ou que são os blocos parlamentares. Se for uma Câmara menor, não tem isso, não tem esse tipo de formação. Vai falar lá do que é a mesa diretora, porque como ela se compõe, quais são os cargos da mesa diretora, quais são as competências da mesa diretora, como que é feita a eleição, como destitui o membro da mesa, né? Então fala tudo isso, fala sobre questão de segurança interna, fala a questão ali mais especificamente, o que faz o presidente, o que faz o vice-presidente, qual é a função do primeiro e do segundo secretário, ou qual é a função dos primeiros vice-presidentes lá, porque é primeiro, segundo vice-presidente. Porque tem muita Câmara grande que tem
esse tipo de estrutura organizacional nessa comissão que se chama uma comissão executiva, beleza? Vai falar também de licenças e tudo, tá? Como que vai funcionar a comissão executiva da Câmara Municipal, que é a comissão que vai promover atos, nomear, tem iniciativa de projetos que são específicos da comissão. Ela é a responsável pela execução orçamentária e tanto a responsabilidade que ela tem é que o presidente da Câmara responde sobre aprovação ou não. Quem tem aprovadas ou não as contas é a Câmara Municipal, mas quem é o responsável é o presidente. Então as contas da Câmara do ano de 2017 não foram aprovadas, né? Não é as contas da Câmara, na realidade quem não foi aprovado foi a gestão do presidente, que deve ter feito alguma coisa aí no meio do caminho. Claro, às vezes é a questão de uma informação contábil, é um prazinho aí que ela pode ser aprovada mais para frente com ressalva, né? Mas na maioria das vezes aí são questões simplistas, bem simples, né? Que em um recurso pode a conta ser aprovada. Tem a questão também no regimento interno do Conselho de Ética. Toda Câmara moderna, ela tem um Conselho de Ética, um Conselho de Decoro parlamentar. Ela tem sim. Inclusive tem até ouvidorias aí, né, das câmaras municipais. É importante, né? É importante. O que vai falar mais no regimento? Quais são as comissões e qual que é a função das comissões? Sejam elas aqui, as comissões permanentes da Câmara lá e as comissões temporárias, né? Então, vai falar quantos membros são, quais são as comissões permanentes, sejam elas de educação, serviços públicos, cultura, elas sempre são condensadas, tá? Exemplo, eu tenho uma comissão de Constituição, Justiça e Redação e eu tenho uma comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. A comissão de Saúde, às vezes, né? A comissão de Educação, muito provavelmente vai estar junto com Cultura e Turismo. A comissão de Saúde vai estar muito provavelmente com a questão da assistência social e do esporte também, pode ser que sim. Meio ambiente vai estar lá com desenvolvimento, com obras, daí tudo depende do que vai estar no regimento interno teu. Por isso que eu não posso falar, vai ser essa aqui, ó, tem essa. Algumas são, algumas não, duas, não existe Câmara Municipal sem, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que pode ter algum outro nominho, e a Comissão de Finanças e Orçamento, que pode também ter um nome agregado. Todas essas aí tem. Claro, Comissão de Saúde, pode ser lá que na tua Câmara, por ser pequena, tem lá uma Comissão de Saúde, Educação, Agricultura. Pode ser. A gente não sabe como tá, eu não sei, não estou vendo o teu regimento interno, não sei como que tá no teu regimento interno e não sei como é a composição deles. Pode ser que tua comissão seja de 3 membros, pode ser que tua comissão seja de 5 membros. Né? Então, pode ser, existe proibição de participar de mais de uma comissão? Não existe proibição nenhuma. Existem algumas ressalvas regimentais que o presidente e o primeiro secretário quase nunca participam, tá? Mas principalmente o presidente. Ele quase nunca participa, existem algumas vedações do presidente não participar das comissões, presidente da Câmara, tá? E algumas vedam também a participação do primeiro secretário. Mas isso independe do que a gente vai estar falando nesse sentido aqui. E daí tem que lembrar lá que tem que ter paritária no que diz respeito aos partidos. Pode, mas isso dentro de uma possibilidade dentro da sua Câmara Municipal. Se a gente for ver também, a gente tem a questão das comissões temporárias, né? O que seriam as comissões temporárias? São aquelas comissões especiais que são realizadas ali para um determinado assunto, é votado na Câmara, vamos fazer uma comissão para discutir essa matéria aqui, porque está acontecendo muita a questão da saúde em determinado ponto, ou incidiu muito aí algum ponto específico, vamos trabalhar nesse sentido, vamos fazer uma comissão temporária com tempo pré-determinado. Tem que lembrar que as comissões temporárias sempre têm um tempo pré-determinado, tá? E elas são aprovadas em plenário e os seus membros são nomeados em plenário, beleza? Daí temos as comissões parlamentares de inquérito e as processantes, que dizem respeito ao quê? A atos de improbidade administrativa, a processante, atos do prefeito, né, e dos seus secretários municipais na processante, e no parlamentar de inquérito são atos aí de responsabilidade civil e criminal, né, que a gente tem, e as comissões de representação. Essa quase em câmaras pequenas, quase não é realizada muito, mas vamos supor que venha um chefe de Estado,
algum chefe de estado de outro país, né, eu falo, visitando o governo do teu estado, e daí a Câmara Municipal faz uma comissão de representação para representar o povo do município lá com esse chefe de estado. Exemplo, tem municípios na região que tem uma etnização eslava, daí vem lá um representante dessa cultura, daí eles fazem lá uma comissão de representação, né? O que mais, pessoal, a gente vai falar? O regimento interno, ele fala de tanta coisa, ele fala, o que mais que a gente vai falar? Vamos falar das sessões plenárias, como são as sessões, né? Como são as sessões ordinárias, como se divide as sessões ordinárias, se você tem aí na tua Câmara, se você é uma Câmara diferenciada, ou o mais comum é ter assim, ó, abertura, né, com a leitura da ata, faz a chamada dos vereadores, faz a abertura da ata, eu tenho lá meu expediente, minha ordem do dia, tenho uma palavra livre, uso da tribuna e acabou a sessão. Algumas outras são diferentes. Algumas lá tem o pequeno expediente, a ordem do dia, grande expediente, a explicação pessoal. Então, tudo depende aonde que vai estar falando isso, pessoal. Vai estar falando no regimento interno. Gustavo, mas é errado. Não, não é errado. Se o teu regimento falar que você só tem expediente, não tem pequeno expediente, está correto. Se seu regimento falar que você tem ordem do dia, palavra livre, está correto. Tudo depende do que vai estar no teu regimento interno, né? O que vai ser discutido daí, sim, a gente tem que ver o que vai ser discutido, né? Então, porque na ordem do dia são assuntos que a gente trabalha com assuntos que dependem de votação, né? Então são assuntos que a gente na ordem do dia vão ser levados assuntos que vão para a pauta de votação, né? No expediente são os documentos recebidos pelos vereadores, recebido de popular, recebido da prefeitura, né? Mas não depende de votação, que é tratado na ordem do dia. Isso eu estou falando. Depende tudo da estrutura do teu regimento interno. Por isso que você tem que reconhecer o regimento interno. Você tem que conhecer como funciona o teu regimento interno. Você tem que saber o que é uma parte, quando que você pode dar uma parte, está lá. Está no regimento interno. Você tem que saber quando você vai levantar uma ordem do dia, uma questão de ordem. Você tem que saber lá, aconteceu alguma coisa, putz, quando que eu posso levantar uma questão de ordem? Você tem que saber como que são as proposições, quem pode fazer, quais são as proposições que eu posso fazer. Eu posso fazer uma emenda à lei orgânica, eu posso fazer uma lei complementar, eu posso fazer uma lei ordinária, decreto legislativo, projeto de resolução, como que são feitas as indicações, os requerimentos, as emendas de um projeto, como que eu vou fazer isso? Aonde está isso? Está aí. Você também tá no regimento interno, é isso tudo que você tem que saber, que você tem que estar afiado. Você tem que saber como funciona isso. Para que serve cada coisa? Para que serve uma indicação? Para que serve um requerimento? Qual é o prazo de eu analisar um projeto de lei? Quais requerimentos que vão para plenário? Quais não vão em plenário? Como que funciona para eu propor uma emenda? Né? Se eu tiver pedido de vistas, como que funciona esse pedido de vistas? Como que vão funcionar as minhas deliberações? Se ela vai ser por aprovação por maioria simples, por maioria absoluta, né? Por 2/3, como vai funcionar isso? Né? Em qual tipo de projeto que é utilizado o determinado tipo de quórum qualificado? Né? A gente sabe que maioria absoluta, o que é? Da quantidade total dos vereadores é a metade mais um, né? Basicamente a gente falando isso, né? E maioria simples, é dos vereadores presentes, quando a quantidade dos vereadores presentes, maioria de 2/3, são 2/3 dos vereadores que têm que aprovar, exemplo, numa Câmara de 9 vereadores, 6, né? Da mesma forma que a maioria absoluta numa Câmara de vereadores é 5, né? A gente tem que pensar nisso. Quando o presidente vota, quando o presidente não vota, tá ali, tá onde isso, pessoal? Tá no regimento interno, né? Quando um processo vai tramitar em regime de urgência, né? Como que eu vou aprovar? Qual que é o trâmite de aprovação do plano plurianual? Como que é isso? Como que vai ser o trâmite de votação do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, né? Como são realizadas as prestações de contas, você tem que saber, né? Isso está lá, está lá. O julgamento do prefeito vai estar lá também. Então, tudo isso está dentro do regimento interno. Gustavo, mas é muita coisa para eu ler. É muita coisa para eu ler, por isso que eu falei para você.
O regimento interno e a lei orgânica menos, você vai ler, vai ler aí uma vez a cada mês, para estar só se folheando, dando uma olhada. Mas o regimento interno, infelizmente ou felizmente, né, eu acho que é felizmente, porque você está aí, você foi eleito vereador, né? Felizmente, como você foi eleito vereador, é teu instrumento de trabalho, é teu instrumento é o teu dia a dia, né? Como lá para um engenheiro que trabalha lá com segurança de trabalho, a NR12 para ele é a referência para ele, né? A tua referência aí é o regimento interno, né? Você tem que saber como funciona, né? No regimento interno também vão estar quem? A remuneração dos agentes políticos, as licenças, né? Vai estar a concessão de honrarias. O que são honrarias que eu posso conceder? Né? As moções, as famosas moções, né? Moção de aplauso, né? As moções de repúdio, né? Então, moção de louvor, isso tá tudo no teu regimento. Se uma pessoa do povo fala assim, vereador X, eu posso utilizar a tribuna da Câmara porque eu quero levantar um problema lá que está acontecendo no meu bairro. Como que eu vou fazer isso? Ele vai pedir a utilização da tribuna. Ele vai utilizar a tribuna e vai falar lá seus minutos, vai ser determinado quanto tempo que como ele pode falar. Tem lá também a questão na Câmara, como que são realizadas as audiências públicas, né? Como eu vou convocar um secretário municipal? Eu quero que aquele secretário venha se explicar por causa daquela obra, ou eu quero que esse secretário venha aqui falar sobre a obra importante que está sendo realizada, por que está sendo realizada daquela forma, né? E vai estar tudo ali, cara. Vai estar tudo que você estiver falando sobre a estrutura, a forma como você agir, está no regimento interno. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Vai estar tudo no teu regimento interno, tá? Por isso que eu falo, tem que trabalhar com base. E a base que você vai trabalhar, isso que você vai ser referência por isso, porque você vai trabalhar sabendo. Lembra lá do piloto de avião, né? Tá na hora lá de eu ler meu manual. A gente vai levantar voo daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho que você vai começar a agir mesmo de verdade. Daqui a pouquinho que a população vai vir lá falar com você. Ô vereador, tá precisando disso, tá precisando daquilo. Age de forma impessoal, né? Aja de forma impessoal. E lembra lá, putz, eu tô agindo de forma impessoal, eu tô agindo de forma moral, né? E a última dica aí que a gente vai falar, porque a gente já tá com bastante tempo do nosso vídeo aqui, já estão pedindo para eu parar de falar aqui, como é um tema que eu amo, que eu adoro, a questão do legislativo, que eu adoro falar, e esse projeto, estou muito empolgado com ele, e tenho certeza que vai ser um projeto que vai beneficiar muita gente, vai beneficiar você, tenho certeza disso. Você vai chegar aqui daqui a um tempo, lá no teu final do mandato, putz, Gustavo, como foi bacana participar dessa trajetória, tenho certeza disso. Uma coisa mais importante que a gente não pode deixar de falar, não pode mesmo, é que você faça depois, e quando você estiver estudando o regimento interno, faça algumas anotaçõezinhas, principalmente do que? Anote todos os prazos de duração de tudo, todos os prazos que tem, e anote não só os prazos, anote que artigo que é. Essa é uma dica de ouro da aula de hoje. Então a dica de ouro da aula de hoje: no regimento interno, anote os prazos. Exemplo, qual é o prazo para, vamos pensar aqui, para um parecer, para emitir um parecer? 15 dias, 10 dias. Quanto tempo eu posso usar de explicação pessoal se isso estiver no meu regimento interno? 5 minutos, 10 minutos, no grande expediente, no pequeno expediente? Quanto tempo que eu posso fazer? Quanto tempo que eu tenho de palavra para orador? 15 minutos. Aonde está esse artigo? Está no artigo X. Por quê? Porque se ocorrer uma situação em que você estiver falando, você for aparteado, você sabe quanto tempo você tem. Você sabe aonde que está aquele tempo que você tem que para falar, né? Você sabe lá que no pequeno, exemplo, eu vou falar de câmaras grandes, tá? No pequeno expediente o vereador pode falar por 5 minutos, e no grande expediente por 15. Por isso que às vezes o microfone vai ser cortado. Mas se você estiver dentro da lei, se você estiver dentro, sabendo aonde está aquilo, você pode utilizar isso a teu benefício, né? O que mais que a gente pode falar?
Qual é o tempo que um processo tramita na Câmara Municipal? Qual o tempo de utilização por um popular da Tribuna Livre? Ele tem que fazer esse requerimento antes, depois? Qual que é o prazo que esse popular vai usar a Tribuna Livre? Né? Qual que são os prazos aí de justificativa de voto, de discussão de encaminhamento de votação, de impugnação da ata, de redação final? Você tem que saber onde está isso. Né? Quanto tempo demora um veto? Quanto tempo que um veto chegou na Câmara Municipal e ele tem que ser incluído na ordem do dia? É 30 dias na tua Câmara? Provavelmente deve ser. Deve ser provavelmente aí 30 dias, né? Que mais que a gente pode tratar? Das questões de lembrar, anotar aí. Isso é também dica de ouro. Anota aí, quais são os projetos que vão por maioria simples ou maioria qualificada? Anota aí, maioria absoluta ou qualificada, que a gente fala qualificada de 2/3, mas também a gente utiliza, quando é quórum qualificado a gente fala 2/3, daí a maioria simples ou absoluta. Beleza? Quais são os artigos? Beleza, maioria qualificada, quais são os artigos? Provavelmente aí vai ser na destituição da mesa, representação do prefeito, aprovação de emenda à lei orgânica, regimento interno, plano diretor, alguma coisa nesse sentido, tá? Daí as absolutas a gente vai ter quem? Um exemplo claro aí, requerimento para formação de comissão especial, prorrogação da sessão, nas aprovações de créditos adicionais e suplementares, veto, se eu não me engano, veto também é maioria absoluta, mas isso depende do teu regimento interno, mas eu acho que veto tem quase certeza que é maioria absoluta. Isso aí você vai, o programinha aí para hoje aí, pegar isso aí, ó, dá uma olhada aí, ó, o veto do prefeito, qual é o quórum que eu tenho que ter. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente só tratou disso, né, o que estudar e é isso aí mesmo, tem que se qualificar, tem que estar estudando. A gente vai estar fazendo mais conteúdo, os conteúdos, esse a gente sabe aí que é um conteúdo um pouco mais pesado, um pouquinho mais chato, mas é uma coisa que a gente tem que ver. Então hoje na aula de hoje nós vimos o quê? Nós vimos o que eu vou fazer nesse período de recesso, a importância de eu conhecer esses 3 instrumentos que vão ser os meus alicerces, né? Vão ser a minha tríade, meus alicerces, que são quem? Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e a Constituição Federal. Né? Saber que o Regimento Interno eu vou ter que ter ele como meu livro de cabeceira. Né? E mais pra frente, nos outros episódios, a gente vai tratar de outros assuntos aí do seu interesse. Tenho certeza e plena convicção de que a gente junto vai construir aí que você seja um vereador referência no seu município e que se você está pensando na sua reeleição, ela vai ser mais fácil. Tenho certeza disso. Tá? Vamos trabalhar junto durante todo esse período aí. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar. Falar aí que tem nosso canal, mesmo que simples, humilde, estamos começando agora, mas que vai ser um canal bem bacana, com muita coisa. Semana mesmo a gente vai estar postando outros vídeos de conteúdo aí. Tá joia? Grande abraço. Não esquece de deixar teu like aí e até a próxima.